Olá, seja bem-vindo ao dia 345 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 11 e 12. Iremos ao livro do Apocalipse, no capítulo 2. Iremos ao profeta Sofonias, no capítulo 3. E finalizando a leitura de hoje, iremos a João, no capítulo 1, no Evangelho de João. Aqui, em 2 Crônicas, nós vamos ver a fortificação da cidade de Judá, nós vamos ver a família de Roboão. No capítulo 12 de 2 Crônicas, nós vamos ver Sisaque atacando Jerusalém. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas, capítulo 11, diz assim: Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Benjamim e Judá para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio essa palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor: Não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas: Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim, e ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeites e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito mais fortes. Ainda, Judá e Benjamim continuaram sobre o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todas as tribos dos distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens, seus bens, e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdote do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em formas de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos: Jeú, Semarias e Zaão. Depois ele casou com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra das suas esposas e concubinas. A toda ela teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, e com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. 2 Crônicas, capítulo 12, diz assim: Depois Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, e ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com eles. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. E lhe disse: Assim diz o Senhor: Vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandono. Entreguei nas mãos de Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias essa palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não destruirei, mas em breve lhe darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras.
quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e entregou aos chefes da guarda na entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele. Ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá havia ainda algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava Naamá. Ela agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, no início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaias e do vidente Ido, que trataram de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Vamos agora ao Apocalipse. Hoje nós faremos a leitura do Apocalipse 2, quando a carta é endereçada a Éfeso, a carta é endereçada também à igreja em Esmirna. Vamos à leitura dessas duas cartas. A carta a Éfeso, a carta a Esmirna, a carta também a Pérgamo e a Tiatira. São essas cartas que são endereçadas aqui no capítulo 2. Vamos a essa leitura? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as coisas daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho visto isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas ainda há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou-se a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para pô-los à prova. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrita, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, seus pés são como bronze reluzente. Conheça as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto,
contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependa da imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, e a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza aos que você tem, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agora ao profeta Sofonias. Hoje nós faremos a leitura do último capítulo do profeta Sofonias, que é o capítulo 3. Aqui no capítulo 3 de Sofonias, o profeta ele vai falar sobre o futuro de Israel. Aqui ele começa a profetizar sobre o futuro do povo de Jerusalém. Vamos a essa leitura? Diz assim sobre o futuro de Jerusalém. Sofonias, capítulo 3. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém, não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois, então, a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impietosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios do meu povo, para que todos eles me invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor, o remanescente de Israel. Não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, agirei contra todos que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvores e honras em todas as terras onde foram envergonhadas. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra.
quando eu restaurar a sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, lá no Evangelho de João. Hoje, no Evangelho de João, nós vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho de João. Aqui ele vai falar que a palavra tornou-se carne, o verbo tornou-se carne. Também ele vai falar que João Batista nega ser ele, o próprio Cristo. Nós também vamos encontrar Jesus sendo o Cordeiro de Deus, os primeiros discípulos de Jesus e Jesus chamando Filipe e Natanael. Tudo isso aqui no capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Vamos a essa leitura? João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não as derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que o seu, mas não os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade alguma de homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunha dele. Ele exclama: Este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes, os levitas, para lhe perguntarem quem era ele. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dei-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com essas palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto: Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batismo com águas, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. E eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este aquele a quem me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é esse que o batizará com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente, com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhe: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, abre parênteses, que significa mestre, fecha parente. Onde está hospedado? Ele respondeu: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele o dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, abre parênteses, isto é, o Cristo, fecha parênteses, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas,
abre parênteses, que é traduzido é Pedro, fecha parênteses. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você estava debaixo daquela figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Você crê, porque eu disse que vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Grato pela tua companhia, se o Senhor nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. O ano está findando, mas nós estamos firmes no nosso propósito e até o último dia desse ano concluiremos a nossa leitura bíblica anual. Aguardo você amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.